Vai dar início ao terceiro painel do Mercado Curta Cinema, uma ação que a gente está realizando pela primeira vez. O Festival Curta Cinema, esse ano teve o financiamento da chamada pública do Ministério da Cultura, através da Secretaria do Audiovisual, do curso de Fundo Setorial do Audiovisual. E uma das metas da chamada é realizar ações de mercado. Decidimos realizar uma ações todas gratuitas, mas na forma de formação, de conhecimento, até aproveitando dos convidados estrangeiros que fazem parte do nosso festival. E uma das questões também dessa chamada pública importante é que tem esse objetivo de criar uma ação de mercado, uma ação de formação dos festivais. E é assim, bem interessante, porque tem principalmente os grandes festivais do mundo, geralmente têm uma ação de mercado. E pensando nisso, a gente pensou nesse painel sobre o mercado e festivais. Então, teve a participação de Ariane Victor, que cuida da parte do mercado do Festival Regard, que é numa cidade chamada Saguenay, no norte do Quebec, no país do Canadá. E Jaime Manrique, que é diretor do Bogo Shorts, que é o Festival Internacional de Curtas de Bogotá, na Colômbia, que também começou agora, tem um evento de mercado importante e que é muito interessante, já que nós também estamos realizando pela primeira vez o mercado, também conhecer um pouco do que também é feito lá. Eu, por exemplo, participei alguns 3 ou 4 anos atrás no Festival Regard, como júri, também participei de uma ação que acabamos realizando hoje, que é o One-to-One Meetings, e que foi uma das primeiras vezes que eu tive essa experiência, bem interessante. E para moderar, convidei a Ruth Albuquerque, que é advogada, é filósofa, trabalha no cinema há muitos anos, foi responsável pela primeira ação, na realidade, do primeiro festival, há muitos anos atrás, uma ação de mercado, desde o Fest Rio, depois o Rio Cine Festival, que era antecedente ao Festival do Rio, né? Existiam 2 festivais, então mais do que nunca ela sabe muito bem como é essa questão e a importância também de ter um mercado do festival. Então agradeço a presença de vocês e deixo iniciar. Primeiro, vocês são todos muito bem-vindos. Eu não sei qual é a função de todos os realizadores e produtores, mas o que interessa é que as pessoas que estão na atividade, é fundamental entender que, para ser um profissional, não basta fazer cinema ou gostar de cinema. É fundamental saber que o mercado é o lugar onde a gente exibe os filmes de maneira eficiente, para não só a pessoa se tornar conhecida, mas fazer com que exista uma possibilidade de circulação das suas obras. Então, achar que basta ser um realizador ou basta trabalhar em produção é um equívoco gigantesco. Quem pensa assim não é um profissional, tem uma atividade. Então, isso é um elemento que diferencia quem trabalha com audiovisual. Muito séria essa diferença. Vocês todos têm que estar cientes que não é uma brincadeira nem uma coisa engraçadinha. É uma vida profissional. Se é isso que vocês querem, pense que mercado é um lugar onde a arte circula. Então não há uma dissociação entre mercado e arte. Senão a gente faz para a mamãe, para o papai, para o namorado, entendeu? Aí é atividade. É completamente diferente. Então a presença de 2 pessoas aqui, nossos convidados, que eles vão dar para vocês um perfil de como funciona o mercado nesses festivais. A primeira experiência de quem começa a frequentar os festivais é achar, primeiro, quero ir para Cannes, equívoco de base. Já começa errado o pensamento. Então, você tem que saber qual é, isso vai ser explicado por cada um deles, como é que a gente deve se comportar. Isso é uma questão até de estudo, para onde a gente deve se dirigir para começar a nossa carreira de ir a festivais. E o que significa estar num festival? Você pode estar num festival de 2 maneiras, como um simples admirador da arte dos outros, ou, além disso, como uma pessoa que quer se integrar profissionalmente na atividade. E aí tem que começar a se relacionar com o mercado e saber como é que isso acontece. Tá? Então, nós vamos pedir aqui para a Ariane começar a explanação, depois o Jaime vai falar. É muito boa porque uma pessoa das Américas e outra de nosso amiguinho aqui da América Latina, que são 2 mercados distintos, mas que hoje em dia já estão muito integrados. O mundo está integrado
vocês sabem disso. Então, mas a gente tem que saber diferenciar que são públicos-alvo distintos. E achar que os nossos trabalhos agradam ao mundo inteiro, inexiste essa possibilidade. Inexiste. Não é só nosso, não. Qualquer filme, qualquer audiovisual. A gente tem que saber para que público é dirigido para a gente não ficar frustrado. Tem que entender isso. E pode ser que existam algumas obras que sejam, sabe, vamos dizer, polivalentes. A maioria não é. Porque a gente guarda um traço cultural que pode ser ou atrativo ou distanciar o público da gente. Ok? Então, Ariane, por favor. Okay. Hi, my name is Ariane. I work for Regap International Film Festival in Saguenay, Quebec. My work as a market manager is to organize the two main branches of the festival. The first one being a very professional branch or track for filmmakers, distributors, buyers, everyone that is interested in the business of festivals and short films. So I believe this is what Ruth was referring to when she was talking about the professional aspect of a short film market. Our festival has two tracks, so we have the very professional, as I said, the very professional track, and then we have something that's more for the greater public. So I believe that what we're talking today is not so much like the conferences or the master classes with directors, although we do offer that. One of our main focuses is to offer a very professional and productive moment for people who spend money coming to our festival, submitting movies, being generally interested in what we do. And so what we organize mainly are networking events. So what we hope to create when people spend money on our festival, buy passes, take planes, come and visit us, is for you to have a productive meeting where you meet with people who are tailored to what you do. So like Ruth was saying, coming to festivals, I'm not gonna lie, like I'm not gonna sugarcoat it, but festivals are quite expensive when you take into consideration all the money that you're spending on plane tickets and getting a pass and like getting accommodation and all these things. And so one of the big things that we do when we organize festivals from our perspective is to make sure that you have the most productive and the most useful time for you when you come and meet guests. And so my job at my festival is mostly to invite and find actors in the short film realm or in the market in like the general festivals, is to find people that are interesting for our guests, or people that are from big festivals, or people who have a lot of experience that would like give you good advice. And then what we do is we put them in, say, a networking event. Well, like if people were at the one-on-one meeting today earlier, like that's the kind of events that we organize, is we sit down and we want to promote like a conversation between people so that you get to know them, and so that once you decide to go to another festival and you've already met that person, you already have an initial contact with them. And so that's what we offer for the market, is the privilege to have an interaction, like a very intimate contact with someone that you wouldn't necessarily be able to meet if you go to, say, Cannes or Venice or Berlin. Like, we bring those people outside of their festival, because when they're at their own festival, they're really busy, they don't have time for you, or like that you won't even be able to approach those people because everyone wants to talk to them. And often that's the problem with such big festivals, is they're so big, they're so high, and you can't really reach those kind of audiences, or like you can't have a one-on-one conversation with that person. And so what we do is we take those people, we take them out of their context, and then we bring them to the festival and we say, here's the people, or like the filmmakers or the distributor, or people that are really interested in talking to you personally, and we offer that privileged experience to people. On top of that, we do like roundtables and like activities that are more like open to the public. So that's our mission at Regard. And just like a quick word about the festival, we're like the biggest short film festival in Canada. We screen about 200 films every single year. We have about 300 professional guests every year, like often A-list festivals and people that are relevant to the circuit at the moment. And so we try to have as many opportunities for people to come and meet with our guests, and we encourage you to come visit us. It's quite cold, it's freezing at that time of year, but if you're down for the challenge,
please come and meet us and come talk to me after this. Thank you. Thank you, Annie. É o seguinte, acho que foi muito importante o que ela falou, destacando a oportunidade das pessoas que têm interesse justamente em fazer essa parte comercial, que não necessariamente é os diretores, eu diria, aliás, que não deveriam ser os diretores, para conhecer organizadores de outros festivais e pessoas que trabalham na atividade, né, em festivais maiores e de outras empresas maiores, que elas estão mais disponíveis para serem encontradas com o auxílio de quem organiza o festival, como é o caso da Ariane. A gente, quando vai a um festival, se acha que vai encontrar alguém de repente, não vai. Se não agendar com antecedência, não vai. Mas não vai mesmo. Pode se atirar no chão, só vai ter o trabalho de se levantar, mais nada. Não encontrará ninguém. E essa é a importância desses festivais, é enorme, para conhecer as pessoas. Mesmo que vocês vão a primeira vez só para olhar a cara das pessoas, já é genial. Entendeu? Porque quando vocês conhecem a pessoa, reconhecem a figura e ligam o nome, aquela história, e ligam o nome à pessoa, isso é muito importante nos festivais. Muito importante. E o meu cachorro é meu telefone. Bom, então agora eu vou passar para o Jaime, tá? Piada, né? Vamos a esperar a que pare el perro. Vamos sacanear el perro. So just like, yeah. Oh, God. Acabou. Bueno, buenas tardes. Voy a hablarles en español. Trataré de hablar lentamente para los que desde el portugués pueden entender. El festival nuestro se llama Bogoshorts, Festival de Cortos de Bogotá, y curiosamente la lógica de mercado hace parte de nuestro ADN, porque es un festival que nació en un bar. Es un festival que nació en el centro de Bogotá, en un bar con amigos que se reunían, veían un corto un día a la semana y luego tomaban cerveza. Y la cerveza se convirtió en el punto de unión y en la posibilidad de que se dinamizara la industria de ese momento en Colombia hace 15 años. Es muy importante hablar del contexto en el cual nosotros nos crecimos, en el cual crecimos, es porque en el año 2002, 2003, se estrenaban en Colombia 2 largometrajes, máximo 3 largometrajes en salas de cine. El año pasado se estrenaron 45 largometrajes, es decir, es una industria en un proceso de crecimiento, pero en ese año en que nació este proyecto llamado, no se llamaba Bogoshorts, se llamaba In Vitro Visual, porque el nombre del bar era In Vitro. Era un bar que quedaba entre vidrios y le pusimos visual porque estábamos proyectando cortometrajes. No hay ningún otro elemento adicional creativo. El hecho de que hubiéramos comenzado en ese espacio hacía que la gente empezara a reunirse y que no sencillamente fuera a ver películas, sino que se construía una conversación posterior a ese proceso. Nuestra historia no la voy a contar toda, pero lo que terminó sucediendo 15 años después es que ese evento que comenzó en un bar, en este momento sucede en 20 salas de cine en Bogotá, presenta alrededor de 500 cortometrajes, tiene cerca de 900 acreditados y en el festival como audiencia, como público, van 37.000 personas en la última edición, además de muchos invitados internacionales y de una movida, digamos, en torno a la profesionalización importante. 15 años después de ese proceso, solamente hasta el año pasado, hasta el 2017, tomamos la decisión de abrir oficialmente un mercado que tiene por nombre BFM, un poco acercándonos y también parodiando las siglas de los mercados del mundo, el AFM o el IFM en el caso de Berlín, y el BFM es el Bogoshorts Film Market
un mercado concentrado específicamente en la búsqueda de circular y socializar los cortometrajes. Pero el problema del corto no es solamente que no tenga un proceso económico de venta tan claro y tan funcional como el del largometraje, sino que adicionalmente la gente que está comenzando en el proceso de producción no se conoce tan fácilmente. Así que ese ADN de networking que teníamos originalmente lo fuimos trasladando para que fuera posible ampliar, digamos, mucho más esa dimensión de industria. Y el año pasado, cuando nace ese componente llamado Bogo Short Film Market, nace con 6 universos dentro de los cuales construimos esa posibilidad de industria. Uno primero que se llama En Obra, que es la posibilidad de darle a los realizadores colombianos lo siento, la posibilidad de darle a los realizadores colombianos que están comenzando con su proceso de creación una oportunidad para que hagan un pitch en video de un proyecto, generalmente de realizadores que no tienen ningún trabajo profesional previo. Se escogen 40 proyectos y esos 40 proyectos hacen un proceso dentro del festival hasta que 10 proyectos llegan a un pitch final y les entregamos $50,000 en servicios, procesos de producción y postproducción, más asesorías para que ese corto se convierta en una realidad. Posteriormente se estrena el festival y comience una ruta de festivales internacionales. Nuestro cortometraje ganador del año pasado, del año antepasado, se estrenó el año pasado, comenzó la ruta de festivales y tiene su estreno, gracias, y tiene su estreno internacional en Mórbido, el Festival de Cine Fantástico de la Ciudad de México, lo cual de alguna forma confirma que el proceso, digamos, está en un increciendo o está en un punto evolutivo. Luego tenemos algo llamado la incubadora. La incubadora es la posibilidad de construir relaciones que no dependan exclusivamente del dinero para que se creen coproducciones. Para que se creen coproducciones. De hecho, con el Festival Regar estamos pensando el próximo año tratar de hacer una conexión que nos permita pensar en coproducciones entre Canadá y Colombia para los cortometrajes. Pero ¿qué es lo que hacemos en este punto específico? Invitamos empresas que están comenzando en el proceso de consolidación de una carrera cinematográfica y las juntamos con realizadores que ya hicieron un primer corto, que tienen un segundo trabajo, un proceso de creación, que tienen una sinopsis y al menos el 10% de su financiación, pero que necesitan todavía llegar a la totalidad de realidad del proyecto. Los conectamos con esas empresas y hacemos un seguimiento de un año para que luego puedan, digamos, hacer evolucionar sus proyectos. Lo hemos hecho en 2 ocasiones. Algunos de los componentes de nuestro mercado comenzaron antes y de 80 proyectos, en este momento cerca de 18 cortometrajes ya son una realidad por las conexiones que lograron en el festival. ¿Qué estamos buscando? Que esa dimensión de la incubadora se convierta en latinoamericana y queremos irla expandiendo y también, digamos, este punto es una invitación a que ojalá el próximo año podamos recibir proyectos desde Brasil que estén buscando incubarse dentro de este proceso general, encontrando empresas del resto de América Latina. Tenemos un componente de formación llamado laboratorio, en donde lo que hacemos es entregar una suerte de masterclass enfocados en elementos de la industria que necesitan los realizadores que están comenzando. Tenemos una videolibrería que recibe solamente proyectos latinoamericanos y esos proyectos latinoamericanos los ponemos en conexión con distribuidores y con festivales. Cada año tenemos cerca de 800 cortometrajes en la videolibrería. El festival recibe alrededor de
4.000 suscripciones en el año, admissions, y la videolibrería se vuelve el punto donde decantamos los proyectos que son importantes para la región y que están necesitando conectarse con un mercado mucho más amplio. Y a eso le adicionamos una serie de actividades de networking donde vamos desde un asado hasta una suma de fiestas, encuentros informales, one-to-one meetings como se hacen acá, speed datings, todos ese tipo de herramientas que hacen que la gente esté conociéndose continuamente y, como decías, reconociendo los rostros para que esto, que termina siendo un proceso evolutivo cuando una persona se encuentra en otro festival, tenga la posibilidad de seguir haciendo esas conexiones. Para este año, el festival, desde su programación general, pero también específicamente desde el mercado, el festival es ahorita la primera semana de diciembre, tiene un foco en celebrar, recordar, poner un énfasis en lo que sucedió hace 50 años, en 1968, y la suma de movimientos estudiantiles que se dieron en ese momento, que pasan desde México, Francia, incluso en Brasil existieron cosas importantes para ese momento, Praga, pero bueno. Y la necesidad de hacer poner un punto en la historia para recordarlo nos lleva a pensar en la importancia de los estudiantes y por ende desde el mercado en el cine estudiantil. Con lo cual esta edición del mercado suma el primer encuentro nacional colombiano de estudiantes de cine, que esperamos que llegue a expandirse, ojalá a otros países, donde vamos a tener cerca de 200 estudiantes de las escuelas de todo Colombia, encontrándose para evaluar qué está pasando en torno a la pedagogía, pero adicionalmente tenemos un componente llamado Voces, y Voces es el primer encuentro de festivales y muestras de cine universitario de los eventos que suceden en Colombia, que esperamos expandirlo a América Latina. En Colombia en este momento existen cerca de 75 festivales de cine en general. De esos hemos identificado alrededor de 12 que son muestras y festivales universitarios y que es el primer punto de circulación de las obras de cortometraje y de muchos de los jóvenes, y lo que necesitamos es que esa conexión comience internamente para luego poder expandirla al continente. Esse é o universo general de nosso projeto. A gente, com essas duas falas, a gente teve um painel bastante amplo da atividade, da importância da atividade que é desenvolvida pelas áreas de mercado desses dois festivais. E isso se repete ao redor do mundo, com cada festival priorizando determinadas regiões, como ficou claro aqui nas exposições, né? E também o fato de que nesses festivais, por intermédio dos mercados, basicamente, porque quando não tem mercado, você só vê filme, e já é uma ótima se você conseguir ver. Quando tem esses mercados, a gente também tem a oportunidade de conhecer as linhas de alternativas de financiamento para as produções de outros países. Quais os países que oferecem possibilidades de coprodução, quais os países, como originalmente quem fazia isso era a Alemanha para curta-metragem, hoje em dia vários países fazem esse tipo de financiamento, é quase como se fosse, vamos dizer, um adiantamento para que você faça a tua obra e depois a comercialize. Então, nesses mercados é que estão as possibilidades de conhecimento dessas articulações que sejam a produção das obras. E hoje em dia, a palavra mercado abrange um escopo vamos dizer, de mídias, de possibilidades de exibição as mais diversas. E você, indo a esses festivais nos mercados, você começa a perceber naquela região, e através da conversa com as pessoas de mercado, o que é possível fazer para onde. Não é assistindo o filme. Assistindo o filme é importante, claro, sem dúvida. Mas no caso dos festivais,
É importante essa área de mercado para conhecer esse potencial de fazer e de comercializar as obras. Ok? Então vamos abrir aí. Você quer something or not? If I want to add something? Yeah. Oh, that's Não, it's okay? Quer falar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Sí, quisiera añadir un elemento y es curioso con esto que acabo de decir, que en Colombia nosotros tenemos un convenio nacional a través de los países de coproducción con Canadá. Tenemos un convenio de coproducción con Francia. Tenemos un convenio de coproducción con Alemania. Pero no tenemos un convenio de coproducción con Brasil, con Argentina, con México, con Perú. Pareciera que eso es una torpeza regional cuando tenemos la posibilidad de abrir nuestros mercados y que deberíamos encontrar a nuestros socios sencillamente cruzando las fronteras y no cruzando el Atlántico, ¿no? En el festival eso lo vemos como una prioridad en términos no solamente de la programación, sino también del mercado. Y es para nosotros la búsqueda de la conexión latinoamericana es vital. Y tenemos una sección llamada Conexiones, donde tenemos un foco en el cine de Brasil, un foco en el cine latinoamericano en general, un foco en el cine español, que es un diálogo, digamos, de alguna forma connatural, y estamos buscando abrir un foco con los latinos que viven en los Estados Unidos. Esos 4 elementos se vuelven nuestra sección Conexiones, con esa búsqueda que posteriormente tendría que expandirse en el mercado. A esto quiero añadir una cosa adicional, y es cuando uno ve la programación de los festivales, para ustedes que supongo que están interesados en este tema porque quieren mover sus obras a través de lo que los mercados ofrecen, también es importante analizar lo que las programaciones dicen, lo que la conformación de los programas dicen y revelan. Nosotros tenemos una competencia, aparte de nuestra competencia nacional e internacional, tenemos una competencia llamada F3, Fanático, Freak, Fantástico. Y nos damos cuenta, la abrimos por una razón particular, y es el corto que más se mueve en el mercado internacional, es el corto que tiene géneros completamente claros. El documental es relativamente difícil, el drama amplio es relativamente difícil, pero cosas como el terror, la comedia, la acción, que hablan de los géneros dentro de los géneros de la ficción, en su lógica más básica, tienen un mercado más amplio y son lo que menos producimos en América Latina. Por eso un mercado como Ventana Sur tiene un foco llamado Blood Window, tratando de hacer que dentro de la región se generen ese tipo de producciones de género. Nosotros estamos planteando eso mismo, pero desde un festival de cortos, y es buscando que el desarrollo de la fantasía, el cine de ciencia ficción, el terror, tenga una expansión mayor, porque eso nos pone sobre unas lógicas de técnica y de desarrollo artístico que nos pueden dar elementos de competitividad internacional. Entonces eso también es parte de una lógica de mercado. Los screenings, las programaciones y las secciones también apuntan hacia esse caminho. Para uma questão de resgate histórico, que é o seguinte, vocês, a maioria aqui é todo mundo muito jovem, que aliás acontece, né, quando começa a curta-metragem, sem diminuir absolutamente a importância da curta-metragem, que é muito importante, e destaco mais, o curta-metragem não é necessariamente um caminho para o médio ou para o longo, não é. Tem pessoas que querem fazer curta, ponto. Outros querem fazer com outras metragens. Então, sabe, esse tipo de preconceito eu não tenho, absolutamente. Espero que nenhum de vocês tenha também. Primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, o Brasil tem acordos de coprodução com metade do mundo, diria com 2/3 do mundo. Nós temos uma Agência Nacional de Cinema ineficiente, é completamente diferente o problema. Então, isso é uma coisa muito séria, porque acordos temos as Pampas.
Se vocês puserem lá acordos de coprodução do Brasil, da internet, vocês vão ver. É uma loucura o que se tem de acordo assinado. Assinar não significa botar em andamento. Isso é uma coisa muito séria. Estou falando também porque trabalhei na Ancina, essas coisas. Eu trabalhei desde a Embrafilme até a Ancina, então estou falando de cadeira literalmente. Atualmente a Ancina é ineficiente. Então, aliás, a gente tem que resgatar a nossa voz, como pessoal do audiovisual. A importância da nossa voz, não ficarmos submetidos à politicagem. Isso também é outra coisa muito séria. Essa participação de sou artista não funciona. O cinema brasileiro só teve expressão quando a gente teve a consciência da importância política de cada um de nós, da atividade ou da profissão que nós escolhemos. Aqui, se as pessoas quiserem ser tuteladas para o resto da vida, ou seja, arranjar papai e mamãe que sustente o resto da vida e transferir essa obrigação para o Estado, é um grande equívoco. É um outro grande equívoco. Então nós temos que descobrir a nossa voz e a importância da nossa voz e não ficarmos com medo de falar. Isso é uma coisa importante. E em 1976, o Brasil fez uma proposta, na verdade, de 74, entre 74 e 76, não sei mais porque tem muitos anos. Foi a criação do mercado comum de obras audiovisuais, na época chamava de filmes, né? De expressão portuguesa e espanhola. Gente, em 1976, todos esses acordos estavam assinados. Eu participei de todos esses eventos. Você imagina, de 76 até hoje tem muito tempo, né? E, fora isso, vários acordos bilaterais, multilaterais foram assinados. Então, pesquisem isso, é importante. É importante porque se vocês não conhecerem a história política do cinema, vão ficar na chuva. Não vão saber o que demandar, o que exigir do poder público, que é um comportamento operativo e produtivo. A gente tem que ter uma posição também política, no sentido de polis, é a cidade, é o Estado, em que nós somos o Estado mesmo. Então a gente tem que demandar isso também. Também é uma maneira que se torne eficiente esses acordos, como agora a Colômbia está fazendo, como o Canadá está desenvolvendo. O Canadá ainda tem uma peculiaridade, não sei se todos sabem, que o Quebec é uma província francesa. E o Canadá, o resto do Canadá, é submetido à coroa inglesa. Então, coisas curiosas da história, e eles lutam por isso. Lutam por isso e lutam para ter a personalidade própria também. O que já é uma situação muito difícil. Mesmo assim, eles não ficam acachapados por esse problema. Então a gente tem que ter isso, uma consciência muito clara da posição e da importância da gente. E audiovisual, hoje em dia, é a expressão mais forte da sociedade. Não é verdade? A mais forte em todos os segmentos da sociedade. Não só como arte. É o meio de comunicação mais eficiente que existe. Então isso tem que ser muito claro na cabeça da gente e que essa postura não pode ficar, sabe, encoberta por medos. Ok? To kind of continue on what you were saying about meeting with people and creating communities with people is my biggest tip, if there's anything you can take away from what I'm saying today, is that festivals are not only a way to showcase films and to meet people, it's a way to create a connection. And like going to a market, whether it's your first time, your second time, your third, it's a long-term investment. If you decide that you want to do short film markets or that you want to get into the short film industry, it's a very long-term process, and you have to be in for the long ride, and that you will have to pick, say, like we were discussing this a bit earlier, 3 or 4 festivals that are tailored to what you're doing, what you're interested in, what you're looking for, and you will have to invest time and money and emotional labor into those festivals, and you will have to keep going and be consistent, because you're not only bringing yourself, you're making yourself part of a community. When people meet at festivals, we meet the same people, we create connections, and this is where you get the pulse of what's going on right now. In our circuit in Quebec, we know everyone in the festivals. Like, we meet through meetings and like conferences and these markets, these kinds of events.
you cannot be like an island. You can't like isolate yourself from the rest of the community. You have to go out there and meet those people, because how else would you be aware of what's going on? Like if there's a new rule, if there's a new co-production agreement, you have to go out there and put time and invest your energy into those people and to get to know people. It's like, if it's a full-time commitment, if that's what you want to do in life, it's not just like, I'm making a movie, I'm going to the short film market as just to be there. Like, you have to really want to invest your time and your energy into that, and that's when it begins to be like fruitful for you. That's when you get like a return on that. Even if it's not like a concrete return, you get to be part of the crowd, you get to have your point and your say, and you sit down with the people, they get to know you, and that's the most important part. Like you were saying about communities, I feel like the long-term investment and like getting to know what's going on right now will have an impact on what you're doing the year after, or in 2 years or 3 years. Like, it starts with these kinds of meetings where, like, say next year we might do something with Jaime in Bogota. Like, this is where you'll know about this, and like next year we're doing a South American focus at our festival. If you weren't there today, you wouldn't know this. You wouldn't submit your film next fall. And so, you know, it's always about like being at the forefront of, like, coming to events in the markets is always about being at the forefront of what's going on, and you get like tips and you learn from like what's gonna happen in the next few years. So it's always like you're spending time and you're spending money and energy to like forward to what's coming up. So that's the like time to invest in. Quisiera añadir algo, y es el proceso de participar en los mercados. Es un proceso donde uno no puede esperar que el mercado se lo dé todo, sino que uno tiene que prepararse para estar en ese mercado. Hoy tuvimos unos one-to-one meetings, reuniones uno a uno, y muchos de los proyectos que llegaban a contarme, en el caso mío, y pues supongo que en el tuyo también, no dejaban una tarjeta o una postal o algo que pudiera permitir que uno recordara de qué se trataba ese proyecto y quién era, para dónde iba, cómo iba a conectarlo, sino que al final tomaba los datos míos, pero no terminaba haciendo una conexión real, porque yo no tengo cómo volver a buscar ese proyecto si esa sinopsis me interesó. Y eso tiene que ver con ser capaz de prepararse y, como tú decías, no estarse viendo mentalmente solamente como un artista, sino como un negociante. Y no hay artista que sobreviva del viento y del agua, ¿no? Necesitan, entre otras cosas, techo, comida, transporte, y eso cuesta dinero. Y el dinero se consigue dentro de un mercado existente y posible, y en ese mercado todos son jugadores, y como jugadores tienen que estar dispuestos a vender su producto, o por lo menos a generar el interés. ¿Qué sentido tiene venir a una reunión uno a uno si no dejan ni siquiera una tarjeta personal? Y si además esa tarjeta personal no manda un mensaje sobre cuál es el tipo de proyectos que ustedes están desarrollando. Entonces, la preparación desde el otro lado es fundamental. Nosotros nos podemos encargar de hacer mercados y eventos para que la gente vaya, pero si la gente va y los desaprovecha, no tiene sentido, ¿no? Y eso tenemos que siempre estarlo viendo desde una perspectiva no solamente en crecimiento, sino expansiva. Van a ir a un mercado afuera y, como tú dices, se gastan una cantidad de dinero para poder viajar a un festival, y qué tanto jugo le van a sacar, qué tan fuerte y qué tan clara es la agenda que están dispuestos a vivir en ese festival. ¿Cuántos de los que están acá, antes de que saliera el catálogo del festival, le preguntaron a la organización cuál es el perfil de la gente que va a venir? Porque necesito prepararme para tener una conversación con ellos, ¿no? Can I just add something really quickly? We've had just what you were talking about profiles of buyers and distributors and programmers. I've seen it a couple of times, like, the people who go to markets see thousands of people every single year. They meet so many people. You have, like Jaime was saying, you have to prepare yourself. You have to have a business card. You have to have a press kit. You have to go into this thinking this is a second job. This is a full-time job. You're selling something. You have to be ready
and like once you meet someone, you have to create a dialogue right away. They will recognize you. Like even if they see as many people, like if you're ready, if you have your pitch down, if you have like what you're trying to get across quickly with a card, like ready to go, that's the best tip I can give you. Like just have your package, have postcards, have business cards, have that ready, because those people sometimes can just like walk by. If you grab them for 3 seconds, they will only give you 3 seconds, but if you use those 3 seconds, you can sit down with someone for 25 minutes and they won't remember you because you were not prepared, you were not ready, you saw an opportunity and you didn't bring like everything you had. You can take, like a good pitch is 2 minutes, 2 minutes tops. Like if you have all your information, you're ready to go, you know your project, you know your audience and who you're talking to. That's another important thing. Don't sell a project to someone who isn't, like I don't want to say don't waste your time, but don't invest too much of your energy and your time and your labor into someone who is not the right audience. Like prepare and like research festivals, research programmers and distributors and buyers and people from online platforms. Like look at what they're programming online, look at what the contracts they're signing, what kind of movies or content. Like you can sell your movie to someone, but if they only screen movies from France and Quebec, you've spent like 10 minutes to someone who might be useful to you in a certain way, but isn't what you're looking for. So be smart about who you're spending your time with and who you're investing in. Because I would rather you have a good, strong relationship with 2-3 people who know you, who will recognize you in different festivals, than say speak to 100 people for like 30 seconds and they have no recollection of what your project is. I was talking to someone this summer at a festival with a film director, and she had this encounter with this buyer, and he said, "Oh, I remember you from like 3 years ago from a festival. You gave me like your press kit, you were ready, you sat down, we had a good chat." Like those people remember, and they remember when you're proficient, when you're professional, and when you have your material with you. So I would like highly encourage you, invest time in preparation, not just like getting your pitch ready, but like bringing physical, actual stuff with you to represent yourself and for people to have like a lasting impression of what your work is and who you are as a director or a producer. Perfeito. Yeah. Perfeito. Perfeito. As duas mensagens perfeitas. Então, só para frisar, cartão de visita, material, não adianta ser em português, a não ser para Portugal. De preferência até com subtítulos, não é verdade? E não façam cartões negros. As pessoas eu vi me darem cartões pretos. Mas você recebe o cartão preto de uma pessoa, como é que você pode escrever alguma coisa em cima? Não é verdade? Tem que controlar a criatividade, entende, gente? Tem que pensar para que serve um cartão. Eu recebi isso várias vezes. Uma maluquice. Outros cartões que eram espelhados, outros que eram plastificados. Eu falei, joguei fora na mesma hora. Não vou poder escrever nada. Então, atenção, essas duas informações são preciosas. Bom, cartão de visita e material da obra, se vocês estão pretendendo vender ou divulgar. E não adianta ser só em português. Não adianta. Eu mando depois, o depois não existe. Aquele será, o CDzinho vai ser jogado no lixo mais próximo. Entendeu? Chega na casa da pessoa, a pessoa tem 500, o que ela vai fazer com aquilo? Vai jogar fora, não vai nem perder tempo. Não é verdade? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Se tem alguma dúvida produtiva? Não adianta perguntar como é que eu vou, entendeu? Mas é alguma dúvida produtiva. É aquela coisa bem intimidante, mas é sério. Alguma dúvida? Ya que no preguntan, para ayudarles, creo que hay una palabra, y no sé cómo sea traducida en portugués, con la que deben jugar todo el tiempo si se acercan a otros mercados, y es memorabilidad. Y es cómo hacer que la gente no los olvide. Pero entonces esto comienza en una dimensión y va creciendo. Claro, si no entrego una tarjeta es más fácil que me olvide. Pero si entrego una tarjeta fea,
pues también me olvidan. Pero si es parecida a la de todos, pues también me olvidan. Y cuáles son los colores, y cuáles son las tipografías, pero a eso que le sumo, y cuando la entrego, cómo miro, y cuál es mi relación visual con el otro, y cómo la doy, cómo pongo la mano, cuáles palabras uso para que el otro no olvide, y siempre será un juego de memorabilidad. Cómo hacerse inolvidables a los otros, porque uno se encuentra con cientos y cientos de personas. Acordarme de su corto, básicamente es un poco ganarse el baloto. Es una lotería. Tiene que el otro trabajar profundamente en hacer que yo no lo olvide. Si pueden grabársela como una parte del ejercicio del mercado, es fundamental. Y creo que eso tiene que ver del otro lado también con el hecho de organizar festivales. ¿Qué pasa cuando yo llego a este festival como público, como jurado, como invitado, como parte de la industria? ¿Cómo me reciben? ¿Qué información me dan al principio? ¿Qué tanto el festival se vuelve memorable en mi cabeza? Esta vez yo vine invitado. Yo el próximo año pagaría por venir acá. ¿Lo haría? ¿Sí o no? Esa es una pregunta que se tiene que hacer la organización del festival según el buen trabajo que hizo en su proceso de volverse memorable dentro de mi experiencia. Y eso se convierte en un ejercicio más amplio dentro de la producción de películas. ¿Cuáles son las películas que importan? Las películas que ustedes recuerdan. Memorabilidad se vuelve una base del trabajo. Aí, gente, perguntas. Mutismo geral para a compreensão ou para o espanto? Maravilhosidade. Bom, falando sério, alguém tem alguma pergunta? A minha está séria desde o início. Agora você pode falar, fala, não vou reprimir não. Já reprimiu o suficiente com informação. Vai. Fala aí, garota. Pode falar. Não, olha aqui, olha, tem aí. Se identifica. Eu hablo em espanhol. Fala em português. Em português. Meu nome é Roberto e eu estou tentando... Uma coisa seríssima, que desculpe a interrupção. Vocês todos têm nome e sobrenome. Ninguém na vida tem um nome exclusivo. Então ninguém pode se apresentar daqui para frente, na vida, eu falo isso para meus alunos, fulano de tal, não é fulana da Casa Amarela, fulano da empresa tal, fulano, sabe, nome e sobrenome. Pode até dizer de trabalho, de estudo, mas tem que ter nome e sobrenome, gente, e de preferência só 2. É sério, é mais fácil guardar. E não pode ter endereço de e-mail que seja criativo a ponto de ninguém lembrar. Isso são coisas sérias profissionais. Muito sérias. Estão rindo, mas é muito sério. Tá certo? Bom, vai lá, fala. Roberto de... Roberto Carriello Júnior, mas Roberto Carriello. Eu estou estudando entrar no mercado e esse daqui efetivamente é o meu primeiro festival. E eu tenho 3 dúvidas. Eu não sei se elas são de iniciante, mas vale a curiosidade. Eu queria mais detalhes sobre como funcionam essas marcações de entrevistas que se fazem nas reuniões, nesses festivais, que ela detalhou no início da entrevista, da conversa, que se consegue fazer reuniões em separado. Eu gostaria de saber como é que faz, porque eu creio que não seja simplesmente acenar e falar estou aqui que eles aceitem. Tem 3 perguntas. When we talk about one-on-one meetings, often you'll get what we call speed greeting. That's often the title that they use. Most of the time, it's an activity that's organized by the festival for film directors that are either presenting their movies or just like people that are in the film industry don't want to meet with someone. And so you have yourself to go out there, contact the people from the festival, and let them know that you're interested in meeting with people. Often they'll have the profiles of the buyers or the distributors that are there that are going to be at the meeting. And so you have to go online and sign up for these things.
Sometimes they're on invitation only. That's when, like I said, it's a long-term investment. If you go to multiple festivals, they'll get to know you, I'll recognize you, I'll be like, oh, you're a film director, you're here every single year, would you be interested in like meeting with this person? So it's about being consistent, or it's about signing up online and keeping up with your festivals. Because it's one thing to keep up with buyers and distributors and like rights and agreements, but it's one thing you have to know, say like the 4 festivals that you're really interested in or that work for what you're doing. You have to keep up with those festivals. Sign up for newsletters, sign up for anything that's related to the festival and keep up with them and do as if it was like a business meeting. Like try to be at the forefront of what they're always doing, and even like call them or send them an email, say, I'm a film director, I'm interested in, I'd like to meet this, or like I need a workshop on how to make a pitch. Like I don't know what a pitch is, I don't know how it works, how can I make my pitch more efficient? Contact those people, that they're resources for you. That's what we do. Like we create a platform so that people can go out there, be more proficient and more professional with their work. In Quebec, we're at the point where we have quite a lot of funding for films. So we're at the point where like these things are not necessary because we already have an infrastructure that's in place. But for any festival, like it's still necessary because new people make new movies every single year. There's like new directors, new producers. So you have to have those bases in place. So I would say if you want to meet for one-on-one meetings, talk to the people from the festival. If you can't sign up, send them an email. Say, my name is, be bold. Be like, decide what you want to do. Like send them an email, say, I want to be there. Show that you're interested. Show that you want to take the time to get to know them, that this is a productive place for you. And then like impose yourself as like an important player. Say, I want to be there. I want to meet this person. Do your research about like the people you're going to meet. Because if you just show up with like a good pitch, but you don't know who you're selling it to, you're missing half of the equation. And so if you start doing meetings and one-on-ones, be ready to discuss with someone. Don't just like show up, here's my project, like get to know them, make sure that it's tailored, that it fits, that it's the right fit for you. And then after that, you'll have a productive meeting. Even if it's 2 minutes, if it's 5 minutes, 25 minutes, if you know who you're talking to, you have a good sense of what you're selling and what, because sometimes that's a problem. People will show up and they'll start their pitch in a specific way and then it'll switch halfway through. Or like they realize halfway through the meeting that that's not what they're really interested in. You don't want to do that because then they'll remember you for that. You have to go in knowing exactly what you want. You have to have your pitch down and you have to impose yourself as like an important player so that people, when you sit down on one-on-one and it's quite short, like sometimes it's 2 minutes, you have to be ready. So I think that's my biggest advice for you. Más a modo de complemento, los festivales cuando tienen mercado son conectores, son puntos de conexión, y ese punto de conexión recibe los intereses desde los dos lados. De alguna forma esto de, claro, mandarle email, pero hay algo que es muy importante en ese proceso de la conexión y es dejar claro el objetivo. Cuando yo le digo al festival, estoy haciendo una película de estas características, con este tipo de búsqueda, me falta esto, quisiera conocer a los invitados que ustedes tienen por estas y estas razones, al festival le queda muy difícil no agendar esa cita, porque el festival quiere ser un conector. Pero si el objetivo no es claro, es que quisiera ir al festival porque me interesa. Eso no es ningún objetivo. Si el objetivo es claro para el festival, usted se vuelve relevante para poder seguir haciendo esa construcción. Ese era un punto y lo resumo entonces en dejar claros los objetivos. El segundo punto es las reuniones de 1 a 1 o incluso los speed datings o este tipo de herramientas donde se conoce a la gente deberían estar diseñadas como un guión. Yo voy a decir esto en los primeros 10 segundos. Me voy a presentar con estas palabras. Hablo de mi corto de esta forma. Hago énfasis en esto. Es casi como debería estar diseñado como una cita romántica. ¿En qué momento suelta las flores? ¿No? El regalo, ¿dónde va el chocolate? ¿Con qué cierra? ¿Cuándo se acerca la mejilla? Cada uno de esos elementos debería estar diseñado previamente. Yo voy a dejar en este momento la tarjeta,
pero acá le voy a recordar cuál es mi nombre de nuevo y acá le voy a decir cuál es mi WhatsApp, pero acá le voy a pedir su email a ver si me lo da. Y esto tiene que estar diseñado como un guión para que sea efectivo. Y el tercer elemento de cierre muy clave es algo que en inglés se conoce como el follow-up, seguimiento. Tiene que haber seguimiento a una reunión. Si alguien se reúne con uno y mañana o incluso ese mismo día le manda un email, una semana vuelve y le manda un email, recuerda que nos reunimos, te dije esto, sucedió esto, me ofreciste esta posibilidad, uno siente el interés y uno va detrás de ese interés. Pero si sencillamente nos reunimos y nunca volviste a escribir, pues sencillamente ese seguimiento no llevó a ningún lado y no pasó nada. Gente, olha, isso é muito importantíssimo o que os dois estão falando. Que aí é o procedimento operacional da aproximação de mercado. Esse é um nível de detalhamento que vocês raramente terão a oportunidade de ouvir em outros encontros. Estão sendo claríssimos, estão dando passo a passo na aproximação. Então isso, sabe, é precioso, é um presente muito precioso. Diga lá qual é a segunda questão. Na verdade está quase pronto para 5, mas eu vou... Não, aí já não pode mais. Tá? Tudo bem. Rápido. Quanto custaria para, assim, uma média... Não, esquece. Isso é um problema seu de descobrir. Tá bom. Não sou, tem que ser objetivo, entendeu? Eu estou ensinando, inclusive, você. Esse tipo de pergunta a gente nunca faz, tá? Tá. Nesses encontros, os produtores têm uma certa preferência por projetos já preparados? Ou é, assim, só a preparação do projeto? Eles gostam de ter algum tipo de encaminhamento econômico para, tipo, já composto? Yeah. Deixa eu te dizer uma coisa, depende do perfil de cada festival. Por isso que ela disse que a gente tem que estudar cada festival, qual é o tipo de festival e quais são as possibilidades do festival. Outra pergunta. A última, assim, deu para entender que para um festival chega com um único projeto, mas é recomendável você Ela chegar não disse com... isso. Ela não disse isso, ninguém disse isso. Você geralmente quando vai com 3 projetos, você vai mal preparado. Você pode ir com um mal preparado. Então é bom ir com um bem preparado. Mas é recomendável... Não é nada recomendável, depende da pessoa, do seu preparo. Você está sendo enrolado, você primeiro tem que se aprender a ser mais objetivo e com essa objetividade preparar os seus projetos, entendeu? Na boa. Eu estou falando isso, estou dizendo isso com todo carinho. Estou sendo só objetiva também na colocação. Ok? Mas é plausível ter mais de um projeto ocorrendo paralelamente? É. Alguém mais? Can I just say something really quickly? No. Never have more than one focus in your pitch. Like, just, you have one topic, you don't have a lot of time, and people lose interest really quickly. But I would say, always have something in your back pocket. Because today I was talking to people and I was saying our submission deadline is in 5 days. If your movie's not ready or isn't ready by Christmas, you won't have it ready for March. However, if you do have something in your back pocket and right away, because some people will be very strict with you, they'll say, sorry, our submission deadline is in a month, or you won't be ready in time. Don't lose that opportunity. Even if it's not a project, always have something in your back pocket to say okay, I have something else to offer you, because they might shut you down really quickly. But if you bring something else, it's not the focus of our conversation, say on a one-on-one meeting, but always be aware that you have to have something to back you up in case something goes horribly wrong, which I don't think it will, but I would always be on the side of caution and have something just in case, but make sure that the thing you're selling or the point of the pitch that you have is very clear and you're selling that thing. If they're not interested right away, some of them will let you know very easily. That's when you get that thing. You're okay, I might have something next year, or I'm working on this, or I'd be interested. Have backup questions. If it's not a project, then get interested. Ask them what they're doing. What is their I don't know, are they doing a focus next year? Are they doing this project? Or always have something in the back, but
don't make that your main focus. Always have something to bring, and then like in the back of your mind, be prepared to flip the script and like do something else. That would be my advice. Pronto, você está feito. Quem mais quer perguntar? Pergunta. Oi, meu nome é Ana Clara Costa, tenho 3, desculpa. Não tem como, são meus pais. Reduz. Não consigo. A minha pergunta para você, que eu queria muito perguntar sobre se existe essa rede de festivais que se apoiam territorialmente, geograficamente pela América Latina. Eu gostaria de saber se você conhece e se você pode trazer algumas dicas, se você pode trazer algum direcionamento, porque é realmente algo importante para mim, assim, é uma coisa que eu venho pesquisando. Para ver si comprendí un poco la pregunta, un tip para ver si comprendí un poco la pregunta, un tip para comenzar ese proceso de hacer circular un corto o sin tener un proyecto particular. Creo que una de las cosas que sucede al interior de los festivales es que se van uniendo temáticamente. Entonces, si uno encuentra el foco particular de lo que a uno le interesa, puede a partir de un festival empezar a hacer esa construcción de su red propia. No hay algo así como una red armada a la cual sea fácil acercarse para tener todos los nodos conectados. En Colombia existe algo que se llama ANAFE, por ejemplo, que es la Asociación de Muestras y Festivales de Cine, pero específicamente de Colombia. Lo que termina sucediendo en el caso de América Latina es que, por ejemplo, hay una red de festivales dedicados solamente a el cine LGBTI, pero es un foco particular, o el cine de mujeres, pero es un foco particular. Cuando uno encuentra el nodo principal de esa red, ese nodo se vuelve un conector. Nosotros, en el caso de Bobo Shorts, estamos queriendo cohesionar a los festivales dedicados al corto en América Latina y que tienen un interés particular por la gente que está comenzando su proceso y su carrera. Entonces, en ese sentido, las actividades que desarrollamos terminan siendo actividades congregadoras, que tratan de generar esas redes, pero que se den de forma natural, no que la red esté creada como un organismo y una institución. Le pongo un caso que es el caso más europeo, pero que se está expandiendo, y es algo que se llama el Short Film Conference. El Short Film Conference nace como una asociación buscando que el comportamiento de los festivales sea coherente, sano y contribuya a que crezca una suerte de dinámica de respeto por el cortometraje, las condiciones de exhibición, el tipo de submissions que exigen, y con el tiempo se volvió una asociación que empezó a crear capítulos en cada uno de los continentes. En el caso de América Latina, nosotros somos parte de ese principio de la red al cual ya pertenece el Festival de Cortos de Sao Paulo, pero está el Short Shorts de México, pero se encuentra el Festival de Lebu en Chile, y de alguna forma ese nodo es el que va haciendo que se expandan las posibilidades. Hay que tratar de, como dices tú, investigar, ¿no? Y en eso la red es muy funcional, investigar cuál es el punto focal de esa red para encontrar el nodo desde el cual se expanden las conexiones. Deixa eu acrescentar uma coisa. Você começou dizendo que você está querendo escrever, quer ser roteirista. Presta bem atenção como você se exprimiu. Você disse assim, eu estou escrevendo. Então, para quê? No meio diz assim, quem escreve é o quê? Roteirista. É esse o foco? Essa é a pergunta? Sim. Não, estou falando sério, estou dando para poder conduzir a resposta. A Suzanne Lang, uns 200 anos atrás, disse o seguinte, metade da resposta está contida na pergunta. Quando você não formula claramente a pergunta, você não tem uma resposta clara. Daqui é tipo aula, entendeu?
Então você tem que saber, você está querendo saber, você, essa concepção de eventos que privilegiem a parte do roteirista, é isso? Não era esse tipo. Então, rephrase, faz a pergunta novamente. Não, é uma rede que foi... Eu estava buscando mesmo entender se existia uma rede de realizadores. Uma rede de realizadores, diretores, na verdade, uma rede que faz pelo... Pensa, calma e formula a pergunta. Calma, se acalma, antes de tudo. É sério, se acalma, se acalma. Espera um instantinho, tem que se acalmar. Aqui não tem ninguém tá brigando, a gente está tentando entender a pergunta para dar uma resposta boa para você, entendeu? Pensa o que você quer perguntar com tranquilidade. E aí pergunta. Sí, yo solo quiero añadir una cosa, por si sirve para ti, pero en general. Cuando uno está buscando que las cosas estén hechas, suelen no aparecer. ¿A qué me refiero? Y es que si uno quiere una red de realizadores que me pueda dar todos los elementos para moverme. La construcción de la vida cinematográfica es hacer la propia red, construir los propios elementos que le permitan a uno ir expandiendo las conexiones, no encontrar esa solución única que va a permitirle a uno todas esas conexiones. If you've noticed that there's something missing, you can't be the only person who's noticed that. There's like, if there's a niche, if there's a specific thing that you're looking for and you just can't find it, you're not the only person out there who's looking for that. If you've reached that point, there's others out there that are looking for the same resources as you. And so be the change that you want to see. Like, go out there and like create it, or ask of people who have the resources to do it. Say like, I see at our festival this year we have this screenwriting program that was gone for a while, and now it's coming back this year because people kept asking for it. People were sending us emails saying, I'm a screenwriter, you had a program a couple years ago where we could come in and workshop our scripts with screenwriters, like professional professors and writers, proper like professional writers. Where is that? We need it again. And so this year we're bringing it back because people were asking for it. And we had a think tank where distributors could sit down and talk about the current things that were happening in the business. And that was gone for a couple of years, and this year someone came up to me and said, would you be okay with bringing back the think tank? And we're doing it again this year. So if you can't find something that you're interested in, don't be afraid to go out there and find the people who have the resources, or at least can help you achieve that. You can always ask if you're looking for a specific niche or not. You will find other people that are also interested in that. And so it's about finding the people that will help you materialize that into reality in festivals and the circuits and markets like that. Existe, por exemplo, uma organização que pouca gente fala, pouquíssimas. Eu fazia para casa, fazia parte, chamava Women in Film. Alguém aqui já ouviu falar? Então, é uma organização que ninguém fala. Então, quando você pesquisa, como a Mariana está falando, como o Jaime disse, você... Hoje em dia, gente, a gente tem um instrumento da internet que, para mim, não existia internet, não é verdade? Vocês nasceram dentro dela. Então, por mais difícil que seja, a internet é um instrumento, além dessas conexões pessoais, que são fundamentais, de pesquisa muito interessante, entendeu? Que começa a dar dicas, começa a perguntar a mesma coisa de várias formas. Vocês terão várias respostas. Isso é muito interessante. Outra coisa é, vocês têm que se conectar com as pessoas que fazem. Hoje em dia as pessoas estão muito isoladas. A gente, quando conseguiu alguma coisa no cinema do Brasil, que foi na década de 70, que o cinema brasileiro começou a ter expressão na classe média, porque não tinha. Os filhos das boas famílias não faziam cinema. Simplesmente. Era uma atividade exótica, digamos. Não era uma profissão. Pouquíssimos. Né? O cinema novo começou a ter gente, alguns universitários, etc. e tal. Mas isso não era uma atividade que vinha, primeiro, de uma tradição dos italianos que vieram fazer aqui cinema, na verdade, e, sabe, não tinha alcançado a classe média. Nem a baixa, nem a alta, nem a média classe média. Não existia. Então, só na década de 70, por causa de uma posição política e das pessoas se juntarem. Sabe, aquela história do andorinha não faz verão.
Quando a gente se junta, se reúne, começa a criar grupos, a gente começa a fazer circular as informações, como a Ariane falou, como o Jaime falou. E a gente começa a ter mais força junto, na verdade, para perguntar, para trocar, para trabalhar um com o outro, para aprender qual vai ser efetivamente a sua função nessa profissão. Na verdade, a gente precisa de gente de todos os segmentos da atividade. Na verdade, não tem que ter só diretores, tem que ter produtores, tem que ter cenógrafos, tem que ter figurinistas, tem que ter cabeleireiro, tem que ter tudo. Tem que ter marceneiro, né, que são os cenotécnicos, tem que ter tudo. Então, todas as funções, a gente tem que pensar que na vida, e especialmente o cinema deixa isso muito claro, é como a nossa profissão é feita um relógio. Não existe peça mais importante. Existem peças que têm maior visibilidade. Mas isso não significa que as outras sejam menos importantes. Entendeu? Então, isso daí é que faz com que a nossa atividade seja uma profissão que integra grupos. Então, isso também é muito importante, que vocês tenham isso claro na cabeça. Então, sabe, do fazer até o vender, até o espraiar, sabe, divulgar o seu trabalho, sabe, é uma rede muito grande e muito larga, de muita gente, vamos dizer, desempenhando funções distintas. Então, juntem-se e aprendam a perguntar. Tá? Então, gente, boa noite. Chega, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Então fala, levanta. Boa noite, meu nome é JP Moraes, eu sou roteirista e estudante de direção. Minha pergunta vai mais para um sentido de curadoria de filmes. Quais são as principais falhas que vocês veem se repetirem nos filmes que vocês recebem nos seus festivais? Não? Não procede essa pergunta, porque essa coisa de curadoria é um conteúdo que depende de quem está na hora fazendo. Você está entendendo? Essa preocupação de curadoria, como você está dizendo, é um negócio chamado personalíssimo. Então não existem falhas em filmes, existem adequações ao tema que é escolhido pelo curador, eventual curador ou grupo de curadores. Você entendeu? Não tem falha. Pode ser um assunto que interessa no momento, uma temática privilegiada no festival, entendeu? Ou não privilegiada. O interesse de determinada região do globo, ou não, entendeu? Por exemplo, os grandes festivais têm uma ação política que transcende a importância dos filmes. Hoje em dia, Cannes, quando o Cannes começou, e depois ao longo dos anos, tinha uma construção na praia que era chamada bunker. Porque era uma construção toda fechada, de costas para o mar. Já começa uma maluquice, né? Pra vocês terem uma ideia. Ficava sufocado lá dentro. Ficava ali lá dentro assim, fosse morrer. E o que acontece é o seguinte, hoje os americanos, eles tinham à disposição dos trabalhos, dos filmes deles, nos hotéis. E fechados nos hotéis. Hoje em dia, Cannes é absolutamente dominado pela indústria americana. Por quê? Porque eles investem, eles acham que é uma indústria de cultura, mas é uma indústria, e tem grana. É um cinema que é dominante no mundo inteiro. Não estou falando nada em especial que vocês não saibam. Mas, então, como é que você vai falar de curadoria nessa altura do campeonato? Já sabe? Então tem que ver politicamente o que é mais adequado e privilegiar na hora. Quando os festivais são menores, vai depender de quem escolhe os filmes e do tema escolhido. Então não tem como eles, é até uma posição muito delicada, coloca-os numa posição muito delicada, de dizer se há falhas nos filmes. Não existe isso, entendeu? Existem escolhas. Ok? One thing though that I will say that has nothing to do with like the content of your film per se is we're looking at short films. We're not looking for feature films crammed into like your idea has to be for like I'm assuming that your question is very much like I assume like Ruth said that you're like asking about content, but what I'm trying to get across is we're looking at short films. Make sure that your film is succinct and that the time that you're using is well spent. I'm not like if your idea is a feature film, make a feature film. But like
I'm more of a like the shorter the better. Make sure that your idea gets across really quickly, because I'm talking like now I'm like not talking as like a market person but more as a program person. Like when I look at films, we look at like 30, 40 films a day on a good day. Your movie has to be, in the first 2 minutes, I have to know what's going on. I have to know who the characters are, what the situation is, and like that's beyond like subjective opinions. We have to know what your, God, like as quickly as possible, I have to know what's going on, because I will lose focus really quickly. And it's not because the idea is bad or the story's like not constructed well enough. It's just they're short films. We have to know right away. They have to be, I have to get in and like know exactly what I'm getting in. Even if there's a plot twist at the end, like that's not the point. It's just I have to be there. I have to know. It's the same thing with your pitch. You have to sell me your idea in a sentence. You have to tell me what your movie's about, one sentence, and I have to see the idea, right? And so don't cram a feature film into 15 minutes. That's not going to be possible. It's just not going to work. Like think that what you're doing is a short film, like we said earlier. Like short films, you're not making a short film to become a feature film director. Make a short film because you want to make a short film, and the idea that you have is meant to be a short film. The content can be whatever you want. That's up to you, and it depends on what festival you're submitting at. But think of the format as like the starting point for that, and I think you'll have, that's like the best advice I could give you at this point. Sí, yo añadiría de nuevo algo que sobre esta pregunta termina siendo mucho más amplia. Es, como tú dices, no veo problema en las películas, veo problema en la cabeza de los que las hacen. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es cuando no sabes cuál es la horma de tu zapato, es muy difícil que camines tranquilo. Si no sabes qué perfil tiene un festival, porque no has hecho la mínima tarea de ver cuál fue la competencia del año inmediatamente anterior, de cuáles son las películas que les interesan, pues te puedes quedar preguntando qué es lo que el festival busca. Y el festival ha estado dando todos los años la respuesta de qué es lo que busca, y se vuelve entonces una situación de frustración. Si yo no veo lo que el festival está buscando, es como si trato de meter un pie 42 en un zapato 35. No tiene sentido, y cuando lo intente meter, el zapato me lo va a rechazar y el pie me va a doler. Ese es el dolor que tienen los realizadores constantemente cuando mandan por mandar, porque es que quieren quedar en Cannes o en Berlín o en Bogochorts o en Regar, pero ni siquiera han investigado qué hay detrás de cada uno de esos festivales. Están en un ombligocentrismo, pensando en su propio corto, sin mirar hacia afuera para tratar de mandarlo. And submissions are expensive. Like don't, if you don't do your research and you just spend money sending your movie to multiple festivals, you'll just lose like, not that you're gonna lose money, like people will look at your film, but like it's an investment. You're putting money in like any other business. You're spending money on your product, you want something out of it. So like be smart about where you're applying. Pick like tops maybe 5 festivals and just like apply, and like be mindful of what their editorial line is, what they've been like, how many times I said, like what they've been programming for a while, and then follow that line. Uma coisa interessante que foi dita aqui, en passant, é o seguinte: da mesma maneira como eu falei, que você tem que saber perguntar, você tem que saber botar o assunto de uma maneira objetiva. Se você no início de um filme, nos primeiros minutos, você não diz aqui você veio, é feito, começa primeiro. Quando você escolhe o título de um filme, você tem que, o título carrega uma promessa do que o espectador vai ver. Se ele diz um título que não tem nada a ver com o conteúdo, já dá uma bode mental na pessoa. Eles chegaram no restaurante e vão lá comer uma salada X, aí pegam e trazem um prato de sopa, você vai ficar olhando assim, mas não é isso. O que é isso? Sacou? Isso é a primeira coisa. Segundo, se você tem um filme que você não consegue chegar ao assunto, sabe, nos primeiros 5, 10 minutos, cara, sabe, desiste, faz outra coisa. Isso é uma coisa séria, porque o roteiro tem a ver e o diretor tem que saber reconhecer no roteiro a falha ou o lado bom.
Então, essa combinação é muito séria. Tá? Ela disse isso com muita propriedade. E isso é uma aula de direção, gente. É uma aula de roteiro também. Sabe? Tem que saber dizer e rápido. Depois você pode enrolar lá no meio. Agora, outra coisa, o espectador não é burro. Não é burro. Pode não ser brilhante, mas burro não é. E não tem nenhuma obrigação de gostar porque não é seu parente, não é sua mãe, entendeu? Não é seu filho. Então, não tem obrigação de gostar. Então a gente tem que saber dizer o que a gente quer também. Vamos lá, outra coisa. A gente agradece, eles vão se despedir, e eu particularmente agradeço a atenção e a paciência de vocês aí, tá? Thank you so much for being here and allowing us. Muchas gracias.